Os dois times jogam uma partida de futebol com todo o sangue, suor e lágrimas até que o time de Saizaki finalmente marca um gol. Atualmente, o novo ano letivo começa na Saizaki High School, onde um loiro chamado Kazama e um nerd tímido chamado Tsukushi se apresentam à turma. Após a aula, os amigos de Kazama dizem para ele trazer outro jogador, já que não tem membros suficientes para uma partida de futebol, então ele convida Tsukushi. Tsukushi concorda e chega para o local de futsal com sua amiga Sayuri, onde Kazama lhe dá seus sapatos antigos. Tsukushi percebe que Kazama é realmente famoso entre todos enquanto Kazama o apresenta ao seu time, que inclui um grupo de brutamontes de aparência malvada. Todos ficam surpresos ao ver que Kazama traria um amigo tão perdedor com ele. A partida começa e Tsukushi, que nunca jogou futebol antes, é péssimo como previsto. Ele continua estragando o jogo e Kazama apenas o aconselha a correr para frente. O primeiro tempo termina e todos percebem que Tsukushi quebrou uma unha do pé, mas ele diz que ainda pode jogar. Ele se esforça mais no segundo tempo, apesar de cair e levar um chute no rosto. Os outros também se esforçam mais, e quando Kazama não consegue marcar um gol, Tsukushi avança e cabeceia a bola, o que leva a um gol. Após a partida, Kazama e Tsukushi se despedem dos outros e Tsukushi começa a tagarelar eternamente que se divertiu muito. Kazama diz a ele que também se divertiu, o que o alivia, já que ele pensava que tinha sido convidado apenas como uma piada. No final, ele agradece a Kazama por tê-lo convidado com uma expressão de cachorrinho. No caminho de volta para casa, Kazama se lembra das palavras honestas de Tsukushi e de todas as suas expressões. No dia seguinte, Tsukushi está animado para se juntar ao time de futebol da escola e nem ouve Kazama, que lhe diz que ele pode ter que se esforçar muito, já que o time da escola é realmente bom. Eles chegam ao campo junto com muitos outros alunos do primeiro ano e o capitão do time, Mizuki, instrui todos a fazerem 100 repetições para testá-los. Todos começam a correr, mas Tsukushi tem dificuldade para correr e até desmaia após a 20ª repetição. Mizuki diz para ele sair enquanto Kazama se sente mal por não tê-lo impedido adequadamente antes. Depois, Sayuri encontra Kazama e diz a ele que Tsukushi ainda não voltou para casa. Então eles o procuram e o encontram no campo da escola fazendo repetições de corrida com Mizuki. Ele termina sua 100ª repetição apesar dos pés machucados, o que faz Kazama perceber que Tsukushi é realmente incrível. No dia seguinte, todos os alunos do primeiro ano correm voltas enquanto Tsukushi fica para trás como um perdedor, enquanto Kazama o incentiva. Eles até limpam os depósitos, enchem as bolas de futebol com gás e continuam correndo voltas repetidamente até anoitecer. Depois, Kazama oferece água a Tsukushi, e um dos alunos do primeiro ano, Kirusu, culpa Tsukushi pelo treinamento intenso deles. Ele diz a ele que ele diminuiu o desempenho deles, por isso todos foram obrigados a fazer voltas extras e os outros todos concordam. Eles até aplaudem seu discurso, e Tsukushi foge após ouvir isso. No dia seguinte, após a escola, os alunos do primeiro ano notam que Tsukushi está correndo voltas fora da escola e o aluno do terceiro ano lhes diz que Tsukushi pediu especificamente a Mizuki para correr voltas em nome de todos os alunos do primeiro ano. Durante toda a semana, Tsukushi continua correndo voltas sozinho no intervalo e após a escola em nome dos outros, o que surpreende muitas pessoas. Kazama então diz a Kirusu que Tsukushi queria correr com o time porque se diverte com eles, mas Kirusu ainda acha que Tsukushi é um inútil perdedor. Todos ainda se juntam a Tsukushi em sua corrida, o que o deixa muito feliz. Enquanto isso, Mizuki diz ao treinador do time, Nakazawa, que Tsukushi será o capitão do time em 2 anos. Logo há um acampamento conjunto em que muitos times de futebol vêm treinar e jogar partidas uns com os outros. Todos se sentem intimidados quando o time de Saizaki chega ao acampamento e todos começam a fofocar sobre os infames Mizuki e Kazama. Alguns dos jogadores encontram Tsukushi e, julgando por sua aparência, pensam que ele é o gerente, então até pedem para ele conseguir a assinatura de Mizuki. Ele concorda em conseguir a assinatura para eles, e também esclarece que ele é na verdade um jogador e não o gerente. Todos começam a rir dele e até comentam que Saizaki deve estar fazendo alguma caridade ao deixá-lo entrar. Ele ainda os agradece, o que os faz rir ainda mais. No início do treinamento, todas as equipes são solicitadas a correr montanha acima, e quando o treinamento começa, os jogadores começam a subir a montanha. A maioria deles luta muito, especialmente quando vem um grupo de jogadores liderando a corrida. A maioria pensa que os jogadores devem ser liderados pelo infame Mizuki, mas Mizuki na verdade surpreende a todos ao vir de trás. Ele revela que sua perna está machucada, então ele está indo devagar, e que Tsukushi está liderando todos os alunos do primeiro ano. Isso choca a todos, enquanto Tsukushi e o grupo avançam à frente de todos. Mais tarde à noite todos jantam juntos, e Kazama até briga com um jogador aleatório quando zombam de Tsukushi. Os meninos de Saizaki então se divertem nas fontes termais, e Tsukushi pergunta a Kurusu como Kazama era no ensino fundamental. Ele revela que, embora Kazama fosse um bom jogador, ele não foi colocado na partida final do torneio. Ele também começa a tagarelar sobre como Kazama é diferente, já que é bom em jogar mesmo sem praticar muito. À noite, Tsukushi vai ao banheiro e encontra Kazama praticando gol sozinho.
Ele percebe que Kazama realmente se esforça muito, assim como os outros, mas quando Kazama o nota, Kazama finge que estava apenas brincando. Na verdade, Kazama se lembra de como Tsukushi o ajudou a voltar a gostar de futebol e que está se esforçando por causa dele. No dia seguinte, os jogadores do primeiro ano de Saizaki têm uma partida com o time de outra escola. A partida começa e o outro time percebe instantaneamente que Tsukushi não sabe jogar nada. Então, eles tentam usar essa fraqueza para fazer gols. Como Tsukushi sabe que é o pior jogador em campo, ele se esforça ao máximo, e seus companheiros de equipe também tentam ajudá-lo, o que faz com que todo o time jogue melhor. Os jogadores do terceiro ano de Saizaki notam o trabalho em equipe deles, e o outro time também começa a perder a resistência diante dos jogadores de Saizaki, que continuam correndo sem muito esforço. Enquanto isso, Kurusu começa a ter uma crise existencial, pensando em como sempre quis se destacar no futebol. Ele percebe que na verdade quer se divertir jogando futebol, assim como Tsukushi, e no final consegue fazer um gol. Após a partida, quando o outro time provoca Tsukushi novamente, os garotos de Saizaki dizem a eles que na verdade perderam a partida por causa de um covarde como Tsukushi. Mais tarde, eles repreendem Tsukushi por mostrar movimentos tão fracos. À noite, Tsukushi pede a Mizuki para ensiná-lo a chutar forte, e Mizuki o leva ao campo apesar de sua lesão. Em vez de dar uma resposta lógica, Mizuki diz para ele apenas chutar a bola com espírito. Eles ambos chutam a bola repetidamente até que Tsukushi finalmente consegue chutar a bola com força no gol. Ele então confessa que não quer sobrecarregar o time com suas fraquezas. Enquanto isso, os amigos de Mizuki lembram como Mizuki se parecia com Tsukushi, já que ele também era muito fraco no começo e estava sempre correndo voltas. Tsukushi pede a uma garota da sua classe chamada Chikako para ajudá-lo na limpeza após a escola, já que ambos estão no comitê de manutenção, mas ela recusa categoricamente. Enquanto isso, o treino do clube de futebol continua como de costume, e Chikako começa a notar que Tsukushi está correndo voltas o tempo todo. Ela pensa que alguém deveria dizer a ele que é um perdedor que já deveria desistir, e até rejeita seu pedido novamente quando ele a solicita da próxima vez. Um dia, ela o vê correndo na chuva, então finalmente o para e diz que ele deveria desistir do futebol, já que seu corpo frágil não é feito para isso. Mas ele apenas a agradece e continua correndo como um Digashad. Mais tarde, ela ouve os jogadores de futebol do primeiro ano falando sobre como o Tsukushi tem que correr voltas de punição todos os dias por chegar atrasado ao treino, e que ele chega atrasado devido às suas tarefas de limpeza na sala de aula. Ela corre até Tsukushi mais uma vez e começa a repreendê-lo por ser tão burro e inútil, mas ele diz a ela que finalmente encontrou algo para fazer e que colocará sua vida em risco por isso. Ela se sente inspirada por ele, pois percebe que as pessoas deveriam ser imprudentemente tolas como ele. No treino de futebol, o treinador Nakazawa e Mizuki discutem que precisam selecionar um time em breve, enquanto Kurusu vence Tsukashi em um treino de drible. Ele diz a Tsukashi que ele precisa parar de ser tão ingênuo ao jogar futebol. Na aula, Chikako e as meninas pedem a Tsukashi para trazer almoço para elas. Mais tarde, na aula de educação física, Tsukashi veste seu agasalho de futebol, o que surpreende seus colegas de classe, já que eles não sabiam que ele estava no clube de futebol. Outro colega o desafia e comenta que seu time só corre atrás da bola todos os dias. Tsukashi aceita o desafio e começa a jogar futebol com ele. Para o choque de todos mais uma vez, ele facilmente derruba o colega apesar do seu tamanho grande e feio, e até o impede de chutar apenas com força bruta. Ele percebe que o colega é apenas um jogador comum, diferente de seus companheiros de equipe, e finalmente consegue tirar a bola dele. Até Chikako torce por ele no final, e depois ela diz que ele tem coragem. Mais tarde, ela assume a tarefa de limpar após a aula, e depois se junta oficialmente ao clube de futebol como gerente. Tsukashi ajuda outro membro do clube chamado Kasahara em seu treino. Mais tarde, quando todos saem para comer, Kasahara revela que realmente quer estar entre os 17 jogadores escolhidos para o torneio Inter-High, e que vai desistir após o Inter-High, pois sente que atingiu seu limite. Quando ele sai, Kazama diz a Tsukashi que Kasahara na verdade quer desistir para cuidar da avó doente. No dia seguinte, Chikako ordena que Tsukashi faça tarefas banais como de costume, e depois Tsukashi ajuda Kasahara em seu treino. Finalmente, Nakazawa anuncia os 17 jogadores para o torneio Inter-High. Ele declara que Mizuki não jogará muito apesar de ter sido escolhido, e também anuncia o nome de Kazama. Depois de anunciar os nomes dos 16 jogadores, todos pensam que ele vai chamar Kasahara por fim, mas, surpreendentemente, ele chama o nome de Tsukashi. Isso choca a todos, e mais tarde Kasahara até chora no banheiro como um verdadeiro covarde. Kazama diz a Tsukashi para parar de se preocupar tanto, e Tsukashi então vai ao campo onde Kasahara lhe diz que ele é uma boa escolha para o time. Ele então ajuda Tsukashi a chutar bolas na rede. O primeiro jogo do torneio começa, no qual Kazama joga com o time enquanto Tsukashi torce por todos do banco. Chikako o manda como de costume, e ele continua torcendo alto pelo time Saizaki. A primeira metade termina sem gols de ambos os lados, e o treinador Nakazawa percebe que o time está jogando de forma muito rígida, como se estivessem se arrastando. Ele diz a Tsukashi para se juntar ao time e anuncia uma substituição de jogador, o que surpreende a todos.
ele se junta ao time e até esquece as instruções do treinador, o que faz o time rir. A partida começa novamente e Sukashi continua atrapalhando, tropeçando e correndo inutilmente como sempre. Quando a partida se aproxima do fim, a bola é lançada para fora, onde não há jogador, mas Sukashi corre em direção a ela. Ele para a bola e grita Saizaki, o que energiza toda a equipe. No final, Sukashi recebe uma penalidade que quase faz o time perder a partida, mas Kazama intervém e marca um gol. No trem de volta, Chikako repreende Sukashi por estar tão chateado com seus fracassos. Ela entrega a ele a gravação do jogo e ele percebe, ao assisti-la, que Kasahara e todo o time estavam torcendo por ele. Isso o faz chorar. Enquanto isso, o capitão do time rival de Saizaki, Sakurai, também se encontra com Sukashi. Ele diz que quer jogar futebol com ele. O capitão de Sakurai, Indou, diz que como ele não estará mais no time quando Mizuki voltar ao torneio, é por isso que ele quer jogar com ele agora. Ele o leva para um terraço onde há jogos de futebol improvisados e ambos são colocados em times separados. Os companheiros de equipe de Sukashi começam a elogiar as habilidades de Indou e como ele tem chutes de longa distância demoníacos. A partida começa e Indou faz passes inteligentes para seus companheiros de equipe que levam a gols. Ele continua jogando assim e o primeiro tempo termina com 10 gols. Durante o intervalo, Sukashi diz a Indou que ele pode jogar a sério e que não deve se conter. Indou informa que ele sempre joga a sério e que passar a bola não significa que ele não está sendo sério. Ele diz para Sukashi mostrar seu futebol também. No segundo tempo, a pontuação do time de Indou continua subindo e finalmente Sukashi começa a correr quando se lembra das palavras de Indou. Sua equipe então marca um gol com a ajuda dele e ele percebe que sempre quer que sua equipe vença. Após a partida, Indou entrega o corpo adormecido de Sukashi a Mizuki e informa que o time Saku vencerá a partida. No entanto, ele não sabe o que acontecerá se Sukashi melhorar seu jogo. No dia seguinte, Zukushi informa seus amigos sobre seu encontro com Indou. De repente, um jogador do terceiro ano, Kimishita, entra e discute com Kurusu porque ele tem problemas hormonais. Kazama percebe que os sapatos de Zukushi estão gastos, então, depois da escola, ele o leva a uma loja de equipamentos esportivos desgastados. Acontece que é uma loja da família de Kimishita e imediatamente Kimishita ordena que Kazama lhe compre um sorvete. Kazama vai embora enquanto Zukushi compra travas para os sapatos. Kimishita então diz a ele que ele é inútil no campo e que nunca passaria a bola para ele em um jogo. Mais tarde, Zukushi pergunta a Kazama o que ele pode fazer para receber um passe, mas como ele é um gênio nato, não dá uma resposta adequada. Na loja, Kimishita percebe que Zukushi deixou os sapatos para trás e que, apesar de ter entrado no clube há 2 meses, seus sapatos estão gastos. Ele percebe que deve estar praticando muito e no dia seguinte dá seus sapatos a Zukushi depois de consertá-los adequadamente. Ele até o aconselha sobre como cuidar dos sapatos. Todos então jogam uma partida de treino onde Zukushi corre como uma ostra por toda parte, como de costume. Ele percebe que precisa fazer um gol que fará seus companheiros de equipe passarem a bola para ele. Para isso, ele corre em direção ao gol e finalmente Kimishita passa a bola para ele. Zukushi, no entanto, é ruim como de costume, e após receber a bola, não consegue marcar um gol. Saizaki vence outra partida no torneio Inter-High, principalmente devido ao jogo de Kazama, e Zukushi anima a equipe como seu líder de torcida oficial. O treinador então dá um dia de folga para a equipe e Zukushi diz a Kazama que tem algo a fazer quando ele pede para ir com ele a algum lugar. Ainda assim, no dia seguinte, ele corre voltas ao redor da escola e continua correndo até a noite. Kazama tenta impedi-lo de se esforçar demais, mas ele não ouve e, em vez disso, diz que se diverte muito jogando futebol e é por isso que nunca quer parar. Kazama percebe que também não deve se contentar apenas em se divertir, então ele também se junta a Zukushi para correr voltas com ele. Logo eles encontram Chikako, que os para e os repreende por não descansarem. Logo a equipe chega à semifinal contra o Ariake High. Zukushi perde a reunião e, em vez disso, encontra o irmão mais novo de Indou no banheiro, que fala sobre algumas coisas inúteis de futebol. Até o Sakurai vem assistir ao jogo e, quando o jogo começa, Kazama assume a liderança. Os jogadores de Ariake começam a mirar em Kazama e nos outros enquanto empurram e chutam no chão, o que começa a afetar seu desempenho. Nakazawa percebe isso e coloca Zukushi no time, o que imediatamente energiza toda a equipe. O jogo recomeça e Zukushi corre pelo campo, que é seu único superpoder neste momento. Logo a equipe se aproxima do gol e Kimishita chuta a bola para Kazama, que chuta em direção ao gol, mas erra. Zukushi então salta em direção à bola para cabeceá-la, mas um dos jogadores de Ariake chuta-o no estômago, derrubando-o no chão. Ele começa a perder a consciência e os outros o carregam para fora do campo em uma maca. Ele ainda tenta resistir a eles e no final, Mizuki o carrega para fora. Ele diz a ele que fez um bom trabalho e que ele mesmo fará o time vencer. Os jogadores de Ariake zombam de Zukushi e nesse momento Mizuki, o grande Og, entra na partida pela primeira vez. 3 jogadores de Ariake marcam Mizuki para impedi-lo de marcar qualquer gol. Ele lhes diz que costumava praticar sumô com seu avô falecido e logo corre além deles. Eles até tentam puxá-lo de volta, mas ele os arrasta com pura força. Assim que a partida se aproxima do fim,
Mizuki marca um gol ao pular no ar e Saizaki vence a partida. Ele diz a Tsukushi para manter a cabeça erguida, já que sua corrida ajudou os jogadores de Ariake a perderem a resistência. Mais tarde, Kazama e Tsukushi notam o irmão de Indou, Narukami, dentro do prédio. Kazama revela que ele é mais assustador do que o próprio Indou, já que é o artilheiro de Sakurai. Os jogadores de Saizaki assistem à semifinal de Sakurai e ficam impressionados ao ver o jogo de Narukami. Ele lhes fala sobre os jogadores principais do time de Sakurai e que, no geral, o time não tem um ponto fraco. Ele então lhes diz que o time deles também tem jogadores ferozes, como Kazama e Mizuki, e com isso o time é dispensado. Os amigos de Tsukushi o impedem de correr voltas, e em vez disso, o levam para comer ramen. Tsukushi então visita sua mãe na creche onde ela trabalha e espera que ela fique livre para que ele possa levá-la para casa. Eles chegam em casa e sua mãe conserta sua camisa de jogo. Quando ele se levanta para sair, sua mãe percebe que ele continua recebendo mensagens de texto. Ela pensa que ele pode estar sendo intimidado, então verifica o telefone dele apenas para descobrir que seus colegas de equipe estão enviando mensagens de boa sorte e dizendo para ele descansar para amanhã. Isso a deixa emocionada, já que sempre cuidou dele sozinha, e quando Tsukushi retorna, ela lhe entrega o telefone. Ele diz a ela que seus companheiros de equipe estão preocupados porque ele foi substituído tão cedo na partida, e sua mãe fica emocionada ao ver que ele está se tornando mais forte. Em outros lugares, os jogadores se preparam para a partida final no dia seguinte. O treinador Nakazawa visita Kimishita também, e Kimishita diz a ele que Tsukushi é a joia escondida da equipe que pode ser lapidada. No dia seguinte, Saizaki e Sakurai se enfrentam fora do local como um bando de crianças. Rindo e Mizuki se encaram, o que embaraça seus colegas de equipe, enquanto seus treinadores pedem desculpas um ao outro pela estupidez dos capitães. Os jogadores então fazem sua entrada, mas a segurança impede Tsukushi e Narukami de Sakurai. Tsukushi os convence de que Narukami é o jogador estrela de Saku, e depois ele até diz a Narukami que irá torcer por ele. Chikako então o repreende por ser tão estúpido, e mais tarde todos os jogadores se reúnem no vestiário. Eles também ouvem os jogadores de Sakurai falando mal deles na outra sala, mas Nakazawa diz para ignorá-los. Todos se reúnem e Mizuki diz ao time que foi para o campeonato nacional no primeiro ano, e que agora vai levar os novos jogadores para o campeonato nacional. Tsukushi então grita Saizaki, o que anima todo mundo, e todos saem do vestiário para jogar a partida. Tsukushi percebe Kazama agindo de forma estranha, mas não comenta nada. Ambas as equipes entram em campo e finalmente a partida final começa. Tsukushi pensa em como a mão de Kazama estava tremendo e que ele parece pálido no campo, o que pode sugerir que ele tem uma lesão. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, a partida começa. Kimishita passa a bola para Kazama, que não consegue controlá-la como normalmente faz. Ele pensa sobre como está enfrentando seu oponente mais forte até agora, e isso o deixa eufórico. Então ele pega a bola e corre para o gol sozinho. Ele passa por Hindu e Murakami e chega ao gol, mas Hindu o impede de marcar no final. O estádio inteiro o aplaude e Nakazawa comenta que Kazama fica mais forte quanto mais fortes são seus oponentes. O jogo recomeça com Kazama levando a bola em direção ao gol mais uma vez, mas de repente a maré do jogo muda quando Narukami pega a bola. Assim como Kazama, ele passa por todos em direção ao gol e até chuta, mas o goleiro defende. Em seguida, 4 jogadores de Saizaki tentam bloquear Narukami, mas ele continua correndo ou driblando-os, até que Mishita falha em pará-lo, então ele começa a pensar em qualquer tática que possa ser usada para parar Narukami. Saizaki é chamado para fazer um arremesso lateral e Kimishita percebe que Tsukushi está do lado de Sakurai, então ele começa a repreendê-lo por ser um macaco sem cérebro. Isso faz todos os outros rirem também, o que relaxa um pouco a situação. Kimishita pega a bola e passa para Mizuki, que anuncia que finalmente é hora de um contra-ataque. No passado, quando os jogadores do primeiro ano se juntaram, Mizuki informou Nakazawa sobre os novos jogadores, que não são tão bons. Seus companheiros de equipe percebem que ele parece ligeiramente feliz, e Mizuki lhes diz que há um jogador que voltará mais forte após cada falha. No presente, Mizuki faz um chute longo em direção ao gol, que acaba sendo parado pelo goleiro de Sakurai. Kimishita então pega a bola, e apesar de ter muitas opções, chuta em direção a Mizuki, que está cercado por 3 jogadores e parece querer desesperadamente a bola. Mizuki pega a bola e faz uma bicicleta no ar, mas novamente, o goleiro para a bola. O treinador Nakazawa então diz a Tsukushi para se concentrar em Mizuki, e que Mizuki tem uma mensagem especial para ele através de seu jogo. Ele diz que Mizuki estava mais feliz quando entrou no clube. Enquanto isso, Mizuki pensa em como quer jogar seu melhor na frente de Tsukushi. Seu gol é parado novamente, e ele pensa em como teve que escolher o caminho mais difícil em sua vida para chegar tão longe. Finalmente, ele marca um gol para Saizaki, e Tsukushi diz a Nakazawa que recebeu a mensagem de Mizuki. Rindo diz à sua equipe que Mizuki não pode carregar o time durante todo o jogo e que eles farão seu retorno quando virem uma oportunidade. O jogo recomeça, e desta vez Kazama marca Rindo 1-1 para pará-lo.
Ele continua a marcá-lo, mas em um segundo, Rindo faz um chute poderoso e marca um gol para seu time. Kazama percebe que a técnica e as habilidades de Rindo são muito refinadas, e que sua aura é incomparável. Rindo lhe diz que ele tem habilidades e que ele deveria enfrentá-lo depois de 2 anos. A partida recomeça, e Kazama continua a segui-lo para pará-lo, mas falha todas as vezes, o que surpreende a todos, já que Kazama é um gênio do futebol. Todos começam a pensar que o treinador Nakazawa cometeu um erro ao dizer a Kazama para marcar Hindu, e Kazama se lembra de como sua mãe o deixou quando ele era apenas uma criança. Ele diz a si mesmo que nunca mais quer se sentir patético, e nesse momento Hindu pega a bola. Ele chuta a bola em direção ao gol, mas Kazama avança e para a bola com o rosto. Ele então diz a Hindu que vai vencer, mesmo que seu time tenha que lutar. A primeira metade termina com o placar igual para ambos os times, e Kazama luta para parar o sangramento do nariz. Tsukushi também começa a chorar, o que deixa Kimishida irritado, e ele reclama que não é forte o suficiente para ajudar seus companheiros. Seus companheiros o asseguram que vão vencer enquanto estão no vestiário. Narukami e Hindu discutem sobre o fato de Hindu não ter passado a bola para Narukami. Ele garante que vai passar a bola para ele no segundo tempo, e Hindu faz uma previsão para o time de que Saizaki ficará para trás no segundo tempo. Enquanto isso, os jogadores de Saizaki começam a discutir entre si, e Nakazawa finalmente os interrompe. Antes do segundo tempo começar, eles decidem fazer uma trégua temporária e jogar com determinação pelo bem dos jogadores do primeiro ano. O segundo tempo começa, e conforme as instruções do treinador Nakazawa, o time pressiona fortemente os jogadores do Sakurai. De acordo com seu plano, alguns jogadores bloqueiam Hindu, o que coloca ainda mais pressão nos outros jogadores-chave. Especialmente o atacante, o Shiba, e Saizaki dá o seu máximo, mas logo sua resistência começa a diminuir também. Um jogador de Sakurai diz para ele pegar leve, mas ele continua correndo. No final ele não consegue parar uma bola, o que dá a Sakurai um arremesso lateral, e então ele desaba no chão. O treinador Nakazawa anuncia uma substituição e Tsukushi entra no lugar de Uchiba. Assim que Tsukushi se move em direção ao campo, sua calça fica frouxa e cai. Ele imediatamente a puxa para cima, mas seu time explode em risadas, e toda a equipe tensa de alguma forma relaxa novamente. Ele se desculpa pelo erro, mas eles continuam rindo dele. Com 20 minutos restantes, o jogo começa e Saizaki muda a tática deles. Vendo isso, Hindu tenta pegar a bola, mas Kazama o marca novamente e tenta pará-lo. Ele acaba enganando Hindu de alguma forma, e Tsukushi consegue roubar a bola dele. Kazama então diz a Hindu que ele e Tsukushi podem vencê-lo juntos. Kazama e Tsukushi se juntam para marcar um gol. E quando Kimishida pega a bola, o membro da equipe de Sakurai se pergunta para quem ele vai passar a bola. Eles acham que Kazama vai marcar, então tentam bloquear Kazama, mas Kimishida passa a bola para Tsukushi em vez disso. Tsukushi então chuta a bola para o gol, mas Narukami acaba parando. Ele diz a ele que seu chute não foi bom e que ele não vai ter outra chance. Ele também discute com o goleiro que, embora Tsukushi tenha começado a jogar futebol há 3 meses, ele ainda está jogando uma partida tão importante. O jogo recomeça, e os jogadores de Saizaki bloqueiam todos os jogadores importantes de Sakurai, como se suas vidas dependessem disso. Eles sabem que o truque é impedir Hindu de fazer passes para Narukami, então tentam impedir qualquer tipo de sinal ou contato entre eles. Enquanto isso, Narukami percebe que não consegue ver Hindu, mas de repente começa a correr em direção ao gol. Ele diz a si mesmo que tem que acreditar em Hindu e que a bola chegará até ele de qualquer maneira. De repente, Hindu chuta a bola para ele e ele marca um gol. Com 5 minutos para o fim, Narukami faz um gol que os faz pensar que venceram a partida. Tsukushi coloca a bola no chão e os jogadores de Saizaki começam a discutir entre si sobre a última jogada. Kazama então os lembra que eles vão assumir a liderança e também diz a Tsukushi para se concentrar na partida. O jogo recomeça com Kazama mostrando algumas habilidades fabulosas como sempre, e liderando como sempre. Tsukushi também nota os outros jogadores do primeiro ano e Kasahara, o que o motiva ainda mais. Quando ele pega a bola, começa a tropeçar, mas de alguma forma acaba passando a bola para Kazama enquanto cai. Kazama lança a bola para Mizuki, que corre em direção ao gol, então a maioria dos jogadores do Sakurai tenta bloquear Mizuki. Mizuki passa a bola para Kazama perto do gol, o que faz Narukami e os outros jogadores pularem em direção a ele para bloquear seu chute. No último momento, Kazama então passa a bola para Tsukushi, que a recebe e chuta em direção ao gol. Os garotos de Saizaki se divertem enquanto comem lanches e conversam em um apartamento. Mizuki junta-se a eles vestindo um terno de 3 peças, o que os faz rir, e ele explica que pensou que estava indo para uma festa. Depois, Kasahara comenta sobre como eles perderam, mas os outros dizem para ele parar de ser tão emo. Na manhã seguinte, Kasahara tenta sair discretamente, mas Mizuki se junta a ele e ambos vão para a estação de trem. Eles discutem como o chute de Tsukushi acertou a trave, o que os levou a perder a partida. O trem chega e Kasahara comenta que ele definitivamente teria marcado se fosse ele e que eles tiveram essa chance por causa do próprio Tsukushi. Ele pega o trem e depois chora muito ao lembrar de todas as suas memórias com o time.
Kazama é convidado para jogar uma partida com o time que ele inicialmente convidou Tsukoshi pela primeira vez. Ele lhes diz que Tsukoshi teve o coração partido, por isso não pode vir. Ele então se lembra de como Tsukoshi parecia derrotado quando não conseguiu marcar um gol, e como todos eles perderam a partida enquanto Sakurai venceu. No presente, ele marca um gol com raiva e conta aos seus companheiros de equipe como Saizaki perdeu a partida intercolegial. Ele lhes diz que se sente muito frustrado, e eles dizem que parece que ele encontrou um lugar ao qual pertence. Enquanto isso, Tsukoshi corre voltas como de costume e Chikaku o para no meio do caminho. Kazama visita a escola enquanto pensa em como ama seu time e como eles o aceitam também. Chikaku leva Tsukoshi para comer e começa a dar-lhe uma sessão de terapia gratuita. Ela percebe que ele não tem dormido e também nota que seus olhos não estão inchados, o que significa que ele não chorou. Ela compartilha sua própria história triste sobre como sonhava em se tornar escritora, mas suas inúmeras falhas a fizeram parar e como ela até parou de chorar no final. Kazama visita o clube e tenta apagar o quadro branco. Ele continua tentando apagá-lo e então começa a chorar de frustração, pois realmente queria ganhar a partida com seus companheiros de equipe. Chikaku diz a Tsukoshi para chorar à vontade, mas ele diz a ela que, após a partida, todos lhe disseram que não foi culpa dele, mesmo que todos estivessem muito chateados. Ele diz a ela que foi culpa dele, então ele não pode chorar até conseguir se comportar como um homem e pedir desculpas a todos. Chikaku o repreende por ter pensamentos racionais, já que ele não tem um cérebro funcional, e diz que ninguém acha que é culpa dele, então está tudo bem ele chorar. Ela continua repreendendo-o e lembra que ele pode alcançar seus sonhos se esforçar. Finalmente, ele começa a chorar alto como um bebê e continua reclamando por uma eternidade. Enquanto isso, Mizuki corre à noite e promete a si mesmo que ninguém ficará desapontado como Kasahara ficou. Levante-se e brilhe, Tsukoshi está saindo para correr, ele encontra Sayuri enquanto corre voltas, e ela o convida para um festival naquela noite para animá-lo. À noite, ela veste um kimono fofo, o que faz Tsukoshi corar, e ele a elogia como um verdadeiro nerd, chamando a atenção das pessoas que passam. Ela o lembra da vez em que ele se perdeu quando criança e o constrange ao relembrar quando ele estava jogando polo aquático e era provocado pelos amigos. No festival, Tsukoshi encontra Kimishita vendendo um macarrão soba e relutantemente compra um pouco dele. Quando ele tenta entregá-los a Sayuri, um grupo de seus colegas de equipe aparece e Sayuri fica feliz ao ver o número de amigos que Tsukoshi conseguiu fazer. Sayuri conforta Tsukoshi sobre a derrota, sabendo que ele se sente muito responsável pelo fracasso da equipe. Ela pede para ele pegar um peixinho dourado para ela e, apesar de sua hesitação inicial, ele consegue. Mais tarde, seus amigos o afastam de Sayuri, já que a barraca de Kimishita foi destruída por Oshima, e Tsukoshi é envolvido em consertá-la com seus colegas de equipe. Antes de sair, ele se vira para agradecer a Sayuri e um pouco depois as amigas dela a veem sozinha em lágrimas. Ela começa a desabafar sobre como o time de futebol roubou seu cachorrinho, enquanto chora rios de lágrimas. Mais tarde, o clube decide reunir os alunos do primeiro ano para uma sessão especial. Em vez de praticar, eles são ensinados por Kimishita para ajudar a melhorar seu desempenho acadêmico. Kimishita fica frustrado com a falta de foco deles e os incentiva a estudar, enquanto Kirisu desafia sua autoridade de forma humorística, mas é imediatamente sufocado. Assim que Kimishita planeja repreender Kazama por sua falta de esforço, Kazama surpreende a todos ao revelar seu excelente histórico acadêmico. Ele é então mandado de volta para casa por se tornar uma distração, assim como fez durante a partida. Mais tarde, Tsukoshi ajuda o Sui a preparar o jantar. Ele percebe que o Sui é excepcionalmente bom na cozinha e diz que ele é como uma verdadeira mãe. O Sui então lhe dá conselhos e diz para não pensar em todos do time e focar em se tornar titular por enquanto. Ele continua dizendo que todos estão se esforçando ao máximo, então ele deve focar em si mesmo. No segundo dia do verão, o time viaja para Kagoshima para 5 dias de treinamento intenso. Os alunos do primeiro ano, especialmente Kirisu e Tsukoshi, sentem a excitação em seus ossos pela experiência que terão. No entanto, Chikaku enfatiza que a competição deste ano é acirrada com todas as equipes fortes participando e ninguém deve relaxar durante o treinamento. O treinador está determinado a construir uma equipe vencedora. O capitão Mizuki incentiva os novatos, lembrando-os de que, quer joguem ou sejam reservas, com determinação e esforço podem conquistar uma posição de titular. Os novatos estão motivados a treinar mais, esperando um dia superar seus veteranos. Tsukushi também percebe que pode substituir Kei na escalação, o que irrita o Shiba. Segue-se uma confrontação, mas Uzui o tranquiliza dizendo que não será fácil tomar o lugar de Uchiba, pois ele é um dos jogadores mais talentosos do time. No jogo de abertura entre Boussu e Saizaki, o número 10 de Boussu menospreza Saizaki, mas o placar do intervalo conta uma história diferente, com Boussu já perdendo por 3 gols. O capitão Mizuki marca 2 gols, e Kazama adiciona um gol impossível, impressionando a todos. O treinador decide dar uma chance aos reservas do primeiro ano, com Tsukushi substituindo Uchiba. Uchiba, no entanto, não quer sair e discute com o treinador,
Kimishita explica que o Shiba, embora faça parte do trio de ataque de Saizaki, marca menos gols porque sua ânsia de marcar muitas vezes atrai muitos defensores. Ele diz que precisa aprender paciência. O Shiba então passa a bola para o capitão Mizuki, que engana o adversário e devolve para o Shiba, que dribla calmamente o goleiro para marcar um gol. O Shiba, eufórico com seu gol, é inesperadamente substituído pelo treinador, permitindo que Tsukushi jogue. O Shiba grita de frustração e seus companheiros de equipe têm que arrastá-lo para fora do campo. Saizaki então traz 4 novatos, incluindo Tsukushi. Determinado a vencer, Tsukushi dá o seu máximo, perseguindo a bola apesar dos passes rápidos do adversário. No entanto, ele não consegue impedir um gol do driblador adversário. Confuso, Tsukushi é informado pelo treinador que correr sozinho não é suficiente. O trabalho em equipe é essencial. Percebendo isso, o Tsukushi, junto com os outros novatos, recuperam o ânimo e continuam a partida, mais determinados do que nunca a vencer. Kurusu e alguns jogadores do primeiro ano encontram um sutiã na máquina de lavar, e justo quando estão discutindo seus detalhes, Shikaku os encontra e anuncia que vai puni-los. Ela reúne todos os alunos do primeiro ano e diz para se sentarem e pensarem sobre suas falhas, mas ela percebe que Kazama e Tsukushi não estão entre eles. Enquanto isso, Tsukushi se aproxima da sala dos jogadores do terceiro ano, onde encontra apenas Haibara do terceiro ano. Ele se junta a Haibara para assistir a gravação do jogo que jogaram mais cedo, e Haibara revela que assiste aos jogos para elaborar táticas. Tsukushi comenta que quer ser como o Shiba, e Haibara o aconselha a ser original em vez de copiar alguém. No dia seguinte, Nakazawa diz à equipe que a última escalação será no jogo contra o Colégio Genbu. Ele então diz a Tsukushi para mudar para a posição de defensor. A partida começa, na qual os calouros jogam mal como de costume, enquanto Haibara joga muito bem. Ele continua bloqueando os ataques do outro time, então os calouros o cercam e pedem conselhos sobre como podem vencer a partida. Ele percebe que os jogadores jovens devem estar se sentindo ainda mais perdidos do que ele, então aconselha a todos sobre como jogar melhor. A partida recomeça, e Tsukushi tenta defender, mas falha, e o outro jogador dribla a bola por ele. Haibara lembra-lhe que ele deve defender com toda a sua vida, e na jogada seguinte, Tsukushi começa a bloquear o jogador apesar de ter medo dele. Mesmo sendo ruim na defesa, ele continua marcando o outro jogador e de alguma forma consegue chutar a bola para longe dele. No confronto final, quando o outro jogador tenta chutar a bola, ele consegue chutá-la para fora. Mais tarde, durante o jantar, Nakazawa informa a Tsukushi que ele voltará para a frente no próximo jogo, e depois anuncia a escalação para o time. Toda a equipe fica animada ao ouvir sobre a próxima partida, enquanto Tsukushi sai para correr um pouco. Ele pensa que vai substituir outro jogador ao se tornar titular, e logo começa a chorar porque não quer competir com seus amigos. Kazama o encontra chorando e diz que é sua escolha se ele quer jogar ou desistir do futebol. Ele lembra que sempre serão amigos. Algo desperta em Tsukushi, e no dia seguinte, ele agradece a Kazama pelo conselho. Em seguida, ele se dirige otimista para o campo para jogar a partida contra o Ryoshinhai. A partida contra o Ryoshinhai começa, na qual os jogadores de Saizaki jogam no ataque desde o início. Mizuki pega a bola e tenta chutar, mas o goleiro bloqueia seu ataque. Então Kazama pega a bola e tem seu chute bloqueado pelo goleiro. 20 minutos depois, Saizaki consegue marcar 2 gols, que são mais do que eles estavam almejando. E os jogadores de Ryoshin percebem que, embora estejam jogando espetacularmente, Saizaki está vencendo-os facilmente. O goleiro deles percebe que Saizaki continua pegando a bola sem parar por causa de Tsukushi. E Haibara comenta que Tsukushi está jogando defensivamente na frente, o que está equilibrando todo o time. Os outros começam a notar isso também, que Tsukushi está jogando na frente, mas em vez de jogar no ataque, ele está ajudando os outros a fazer gols ao fazer passes estratégicos e não deixar Ryushin pegar a bola. Os jogadores de Seikan também vêm assistir ao jogo e notam as habilidades de Tsukushi. Tsukushi se lembra de como, devido à deficiência de sua mãe, ele sempre teve que estar hiperconsciente de seu entorno e como ele observa tudo. Finalmente, Sasaki vence a partida por 4-1 contra Ryushin, e Nakazawa percebe que Tsukushi decidiu se sacrificar ao desistir de competir contra seus amigos. À noite, Sasaki recebe o briefing sobre a próxima partida contra Seikan no dia seguinte, e sobre um jogador estrela de Seikan chamado Tera, cujas habilidades se equiparam às de Indou. Ao mesmo tempo, Mizuki encontra o próprio Tera, que lhe diz que serão companheiros de equipe no futuro como profissionais. Kimishida os ouve conversando enquanto Tera diz a Mizuki que Kimishida faz passes fracos para ele e que no futuro ele sempre fará passes fortes para ele. Kimishida sai correndo, sentindo-se desanimado. Outro jogador do Seikan diz a ele que o Tsukushi de Sasaki é mais assustador do que ele. Ele começa a persegui-lo, mas tropeça e cai. Tsukushi então o encontra, e ele diz a Tsukushi para ter orgulho de suas habilidades. Nakazawa comenta que Seikan tem um jogador genial do primeiro ano, Himura, que é um grande nome como Kazama. Na sauna, Himura e Kazama se enfrentam e até competem para ver quem consegue ficar mais tempo na sauna. Ambos acabam desmaiando juntos e precisam ser levados para a enfermaria.
No dia seguinte, ambos os times chegam ao campo e começam a provocar uns aos outros com paixão. Kimishida ignora Mizuki quando ele lhe oferece uma garrafa de água, enquanto Tsukoshi deseja boa sorte pessoalmente a cada jogador veterano. Ambas as equipes se alinham e logo a partida começa. Logo de cara, Tera de Seikan pega a bola, e mesmo com 2 jogadores de Sasaki marcando-o, ele passa facilmente por eles e faz um chute poderoso em direção ao gol. Quando a bola se aproxima do gol, Himura salta no ar e chuta em direção ao gol, o que dá a Seikan seu primeiro ponto. No entanto, o árbitro marca impedimento e Seikan não consegue o gol. Em seguida, Kazama decide mostrar suas habilidades como um jogador novato estrela, então ele pega a bola e passa pelos jogadores do Seikan com facilidade. Ele faz um chute, mas o goleiro acaba parando a bola. Kimishida então faz um passe para o Shiba, mas um dos jogadores de Seikan empurra o Shiba e cabeceia a bola, fazendo com que Seikan fique com a bola. Ele começa a fazer comentários mesquinhos para o Shiba, o que quase leva a uma briga, mas Nakazawa chama o Shiba e diz para ele se acalmar. Em seguida, Kimishida pega a bola e Tera começa a fazer comentários mesquinhos, dizendo que seus movimentos são fracos, mas ele ainda consegue passar a bola para o Shiba, que a recebe facilmente. O Shiba então tenta fazer um gol, mas a bola bate na trave e o gol falha. Kazama pega a bola em seguida e passa por Himura sem muita dificuldade. Tera tenta pará-lo, mas ele diz a Tera que seu time pode enfrentá-lo. Ele também passa por Tera e atravessa o campo inteiro sozinho. Finalmente, ele faz um chute lateral em direção ao gol e Seikan marca seu primeiro gol. O tempo todo, uma mulher suspeita assiste ao jogo de longe. Kazama pensa em como sua mãe o contatou após 8 anos e pediu para assistir ao seu jogo. Kazama mais uma vez corre em direção à rede e um dos jogadores de Seikan o chuta intencionalmente por trás, fazendo-o cair. Seu pé torce, mas Seikan ganha um tiro livre por causa disso. A escolha fica entre Kimishida e Kazama para fazer o chute, mas Kazama, sendo o cara que é, não demonstra que está com dor. Seikan acha que Kimishida vai chutar, mas Kazama acaba marcando um gol com o pé esquerdo, para surpresa de todos. Mais uma vez, o jogo ganha velocidade e Kazama tenta marcar, mas o goleiro defende. O primeiro tempo termina e Tsukoshi percebe que Kazama usou o pé esquerdo de novo, o que é suspeito. Kazama pensa em como não quer preocupar sua mãe novamente, já que agora ele tem um lugar onde pertence. Durante o intervalo, ele diz a Tsukoshi para não mencionar nada, apesar de estar com dor, mas Tsukoshi grita alto que Kazama está machucado. Ele diz a Tsukoshi que nunca o perdoará por isso e Nakawasa anuncia a substituição de Kazama por Tsukoshi. No banco de Seikan, Himura promete fazer uma reviravolta, mas o treinador diz que vai colocar outro atacante com ele para marcar um gol. As coisas esquentam quando Taira ameaça o treinador dizendo que apenas Himura será o atacante ou ele sairá. Então, relutantemente, o treinador lhes dá 10 minutos. O jogo recomeça, e dessa vez Himura decide que tem a síndrome do protagonista, então ele pega a bola e chuta para o gol. O goleiro defende o gol, então ele tenta novamente, e desta vez ele marca um gol. Taira diz a ele que fez um bom trabalho, o que o motiva. Então ele assume a liderança novamente e marca outro gol. Com os pontos empatados, Saizaki sabe que agora eles têm que contar com Mizuki para vencer o jogo, enquanto Kimishida continua pensando que Mizuki pode não estar desempenhando totalmente por causa dele. Até Taira provoca ele, e quando ele tenta fazer um passe, Taira intercepta e chuta ao gol, mas a bola não entra. Quando a partida recomeça, Taira empurra Kimishida e ele cai no chão. Ele se lembra de que, quando se juntou a Saizaki, pensou que nenhum jogador de ataque poderia igualar seu poder, mas Mizuki estava sempre lá com sua força e habilidades. Ele então começa a pensar que talvez esteja puxando Mizuki para trás com ele, e que talvez outro jogador como Indou pudesse jogar melhor com ele. Mizuki então o acorda jogando água nele e diz que vai substituí-lo. Kimishida declara que continuará jogando e em seguida faz birra porque Mizuki não está satisfeito com seus passes. Mizuki diz a ele que nunca pode estar satisfeito com nada ou com nenhum ser humano, e que sempre pode correr melhor ou pular mais alto. Ele então pergunta a Kimishida se ele pode alcançá-lo, e Kimishida percebe que seu time está cheio de idiotas egoístas. A partida recomeça com Kimishida agora tentando marcar um gol com Mizuki, mas Seiken continua tentando dominá-lo. Ele se lembra de que precisa ficar mais forte por causa de Mizuki, então bloqueia os jogadores de Seiken e corre para o gol enquanto faz passes. Tsukushi faz um passe crucial para Kimishida, que passa para Mizuki, e Mizuki então marca mais um gol para Saizaki. Com poucos minutos restantes, Saizaki tenta marcar outro gol, e quando Tsukushi tem a chance de marcar, ele hesita e Himura acaba tirando a bola dele. Takako diz a Kazama que Tsukushi é sempre tão lento, enquanto Kazama se lembra de sua promessa com Tsukushi de sempre jogar futebol com ele. Tsukushi tem outra chance de marcar um gol, mas quando ele hesita, Kazama grita para ele chutar e Tsukushi chuta a bola em direção ao gol. Saizaki marca outro gol e eles vencem a partida. Quando o jogo termina, Himura percebe que os jogadores de Saizaki estavam mais famintos pela vitória do que os de Seiken. Taira dá algumas dicas a Kimishida sobre como fazer passes, enquanto Tsukushi se preocupa sobre como deve se desculpar com Kazama.
Kazama então o leva para fora para conhecer sua mãe, e as coisas ficam estranhas, pois eles não dizem muito um ao outro. Ela pergunta a Kazama sobre sua lesão, e então Tsukushi também se apresenta à mãe dele. Kazama se lembra de como Tsukushi estava com a própria mãe no colégio. Cerimônia de abertura. Então ele conta à mãe tudo sobre Tsukushi. Ele então agradece a ela e pede para vir assisti-lo no torneio nacional no inverno. Depois de vencer todas as 8 partidas, Saizaki volta para a cidade deles e o treino habitual recomeça. Kazama informa Sayuri que seu pé deve estar curado até as finais. E finalmente, a escalação para as preliminares de Tóquio é anunciada. Como Sakuhi está em outro bloco, Saizaki percebe que eles não precisam jogar contra eles em breve. No entanto, outro time forte chamado Touen é agrupado no bloco de Saizaki, que é o time que também representou Tóquio 5 vezes nos últimos 3 anos. Na Academia Touen, os jogadores ficam animados ao ver o agrupamento do torneio e o capitão deles, Takumi, diz que vão dar o melhor em cada partida. Na Saizaki, Nakawasa revela a dura verdade de que as preliminares são o último torneio para os jogadores do terceiro ano e que eles se aposentarão se perderem qualquer partida. Ele então diz para eles mirarem no campeonato nacional e anuncia a escalação para o primeiro jogo no dia seguinte. Tsukushi pensa demais nos jogadores do terceiro ano a noite toda, e também sobre como ele é inútil nas partidas. No dia seguinte, Mizuki reclama sobre a mesma coisa para os jogadores do primeiro ano e garante a eles que vão vencer. Saizaki vence a primeira partida, mas Mizuki recebe um cartão amarelo no jogo, o que significa que ele precisa ter cuidado na próxima partida. Kimishida vagueia pela escola e pensa sobre como eles precisam vencer mais 3 partidas para ir para o campeonato nacional. Ele então encontra o Shiba correndo voltas pela manhã e então se esconde dele. Tsukushi o vê e o Shiba também acaba notando os dois. O Shiba então revela seu grande plano para eles, que continuam vencendo por causa de Mizuki, mas ele quer trabalhar duro para se tornar o capitão no próximo ano para poder continuar o legado dos jogadores do terceiro ano. Ele então leva Tsukushi para uma volta enquanto Kimishida se pergunta o que o futuro reserva para eles. 2 estudantes passam a bola de futebol entre eles em outra escola ao longo do dia, e um deles declara que deveriam começar um clube de futebol na escola deles, Kayagawara, já que não tem um. No terceiro jogo, Saizaki joga contra Hokuto na chuva em um campo muito lamacento, onde o Shiba é derrubado por um dos jogadores de Hokuto e sofre uma lesão na cabeça e no pé. Os jogadores de Hokuto tentam derrubar Kimishida também, mas Mizuki o salva derrubando um jogador de Hokuto, o que também lhe rende uma falta. Mizuki fica irritado, mas logo o jogo termina com a vitória de Saizaki. No hospital, as coisas parecem sombrias, já que Mizuki não pode jogar na próxima partida por causa de 2 penalidades e a lesão de Kazama não cicatrizou. O médico declara que o Shiba também não pode jogar por uma semana e o Shiba diz a Tsukushi que agora estão contando com ele. Até Kazama lhe diz o mesmo. Enquanto isso, em Kayagawara, que é o adversário da semifinal, a equipe assiste a um vídeo do gerente de Saizaki, Chikako. Eles discutem como são uma equipe recém-formada, mas ainda assim estão enfrentando Chikako. Seus jogadores principais, chamados Maru e Kai, discutem que se vencerem Saizaki terão uma base forte para si mesmos também. E Kai agradece a Mari por não deixá-lo desistir do futebol. No dia seguinte, Nakazawa pensa em como animar os jogadores, já que devem estar chateados. Mas quando ele abre a sala dos jogadores, encontra todos de bom humor. Mizuki então cumprimenta todos um por um e entrega a faixa de capitão a Usui. Os jogadores dizem a ele que o farão trabalhar mais na partida final. Finalmente, Tsukushi corre até ele e diz que eles vão ganhar. As equipes se reúnem no campo e finalmente a partida começa. Logo de cara, os jogadores de Keiyu marcam todos os jogadores de ataque de Saizaki para que Kimishida não possa passar para ninguém. Kimishida então começa a driblar sozinho enquanto avança para o gol e até passa por 2 jogadores, mas o jogador estrela de Keiyu, Kai, rouba a bola dele. Kai pergunta a Kimishida o que Saizaki fará sem seus 3 jogadores principais, mas, justo quando ele está tagarelando, Tsukushi rouba a bola dele e passa novamente para Kimishida. Kimishida passa a bola para outro jogador, enquanto Kurusu luta para se encontrar no jogo. Reis, que é o substituto de Mizuki no jogo, pega a bola e 2 jogadores de Keiyu o marcam para pará-lo. Ele dribla por eles e a bola é passada para Tsukushi novamente, mas um dos jogadores de Keiyu o empurra para o chão, o que dá a Saizaki um tiro livre. Kimishida e Reis têm a chance de cobrar o tiro livre, e sob as instruções de Kimishida, Kurusu e Tsukushi ficam na frente deles. O goleiro de Keiyu acha que é um truque, mas Kimishida chuta a bola em curva, o que dá a Saizaki seu primeiro gol. Rindo se junta a Mizuki para assistir ao jogo, e diz para ele ficar de olho no jogador de Keiyu, Maru. No campo, Maru e Usui se enfrentam, e Maru faz um drible para marcar um gol, mas Usui bloqueia seu ataque. Maru ainda consegue chutar a bola para o gol, mas o goleiro de Saizaki a agarra e imediatamente a chuta de volta. A bola chega a Kurusu, que a passa para Haibara, e Haibara então passa para Haze, que tenta marcar um gol. O goleiro bloqueia seu ataque e Usui diz a Maru que eles ainda são muito verdes. Usui então diz a Fukushi que ele deve agir em seu próprio interesse, e que ele o apoia. Fukushi então vê uma abertura e rouba a bola,
e Kai de Kael tenta roubar a bola dele. Usando uma lógica digna de Einstein, Fukushi tira a bola dele novamente e, lembrando do conselho de Uzui, chuta a bola para o gol. O goleiro bloqueia seu ataque, mas Fukushi percebe que agora pode continuar. A bola vai para Maru, e um novo aluno do primeiro ano, Mito, tenta enfrentar Maru, mas Maru simplesmente passa por ele. Ele corre atrás dele, mas de alguma forma puxa o músculo, o que o faz cair, e ele acaba puxando um jogador do Kael com ele. O árbitro dá-lhe um cartão vermelho, e ele é carregado para fora pelos seus companheiros de equipe. Justo quando ele está reclamando no vestiário, ele ouve barulho do lado de fora, e é revelado que Saizaki conseguiu evitar o tiro livre graças às habilidades de Usui. Kimishita pega a bola, que ele passa para Kurusu, e Kurusu então passa para Haibara. No último segundo, Haibara passa a bola para Fukushi, que chuta a bola em direção ao gol. A bola bate na trave e Fukushi mais uma vez não consegue marcar um gol. O goleiro então faz um passe longo que Maru recebe e ele passa a bola para Kai. Kai então chuta a bola em direção ao gol, mas o goleiro de Saizaki a bloqueia. O jogo recomeça com Kai tentando marcar um gol novamente, mas desta vez a bola acerta a trave. Ele pega a bola novamente e tenta marcar um gol, mas o goleiro de Saizaki bloqueia seu ataque novamente. O primeiro tempo termina com apenas um gol a favor de Saizaki. No vestiário, Maru lembra sua equipe que eles só precisam marcar mais no próximo tempo. O segundo tempo começa, no qual Saizaki não muda sua formação, e Maru e Kai pegam a bola desde o início. Eles fazem passes entre si enquanto se aproximam do gol, mas o Sui os bloqueia repetidamente. Finalmente, Saizaki faz seu contra-ataque quando Kimishita passa a bola para Fukushi, mas o jogador de Kael rouba a bola dele. O time de Kael começa a discutir entre si sobre não conseguir marcar gols, e quando Kai finalmente pega a bola, ele chuta e marca um gol para seu time. O jogo recomeça com ambas as equipes se esforçando para marcar um gol, e mais uma vez, Maru avança e tenta marcar. Mas no último momento, Uzui bloqueia seu ataque, o que concede a Kael um escanteio. Os jogadores de Saizaki começam a discutir, então Usui lhes diz para fecharem os olhos e relaxarem. Nakazawa se lembra de como ia fazer de Usui o capitão no início, mas a pedido de Usui, ele fez de Mizuki o capitão. Usui pega a bola novamente e começa a driblar sozinho em direção ao gol. Todo o time o segue, deixando nenhum jogador na defesa. Mas assim que ele chega ao final, o jogador de Kael entra para roubar a bola dele. Uzui percebe que Saizaki vai perder se Kael fizer um contra-ataque, e então Fukushi aparece do nada e toma a bola. Ele tenta chutar, mas os jogadores de Kael colidem com ele, o que dá a Saizaki um livre muito perto do gol. Fukushi entrega a bola para Kimishita para a cobrança de falta, e Kimishita se lembra de quanto teve que treinar e como precisa levar seu time adiante. Ele então chuta a bola estrategicamente, o que garante outro gol para Saizaki. A partida recomeça com Kael dando tudo de si para igualar o placar. Eles aproveitam o menor número de jogadores de Saizaki e miram no gol, mas, mais uma vez, Usui bloqueia um chute e impede que eles marquem. Maru pega a bola e dribla Fukushi como se ele fosse um inseto, mas Haibara rouba dele. Mais uma vez, Maru pega a bola e Tsukushi vai marcá-lo, então Maru tenta passar por ele. Assim que ele dribla por ele, Tsukushi chuta a bola por trás e rouba a bola de Maru. Kai então tenta marcar um gol, mas no último momento, Kimishita desliza por baixo dele e rouba a bola. A partida continua com todo o vigor masculino e Saizaki faz o melhor para defender o gol com 5 minutos restantes. Tsukushi rouba a bola de Kai, mas os jogadores de Keiyu tiram a bola dele. Mais uma vez, Kai pega a bola e faz um passe de calcanhar para Maru. Assim que Maru recebe a bola, Usui o marca para tentar impedi-lo de marcar, mas de repente Usui cai no chão e Maru marca um gol para Keiyu. Com menos de 2 minutos restantes, os jogadores de Saizaki começam a se sentir desanimados. Então o raio de sol, Tsukushi, pega a bola e grita o nome de seu time. Isso motiva todos, e eles se levantam novamente para tentar marcar um gol em menos de 2 minutos para que a partida não vá para a prorrogação. Saizaki pega a bola e eles entram em modo ofensivo, mas Keiyu tira a bola deles. Maru corre para marcar um gol, mas o goleiro o bloqueia. Haibara então pega a bola e passa para Tsukushi, mas Kai o bloqueia. Nos últimos 10 segundos, Tsukushi dribla Kai. E justo quando está prestes a chutar a bola em direção ao gol, Kai o empurra para trás. O apito soa e o árbitro anuncia um tiro livre para Saizaki. Kimishita assume novamente enquanto todos se perguntam se ele pode marcar o gol pela terceira vez e conseguir um hat-trick. Ele discute a estratégia com o Usui, enquanto o Shiba começa a gritar com ele da multidão como uma criança. Finalmente, as equipes se preparam para a cobrança de falta e Keiyu cerca Tsukushi, já que acham que ele é a carta na manga de Saizaki. Kimishita corre para chutar enquanto os jogadores de Keiyu bloqueiam Tsukushi para detê-lo, mas Kimishita surpreende a todos chutando uma bola curva. A bola acerta o gol e Saizaki vence a partida. Com a partida perdida, Kai diz a Usui que Tsukushi foi a chave para recuperar a partida após o segundo gol deles. O time de Keiyu começa a sair e Maru grita para Saizaki vencer todas as partidas e que eles virão torcer por eles.
Mizuki diz a Rindo que não estava nervoso, pois compartilha o destino da equipe, e Rindo o alerta para ficar atento ao time finalista da Academia Twin. Takako percebe que todos os 3 gols de Kimishida foram assistidos por Tsukushi, o que tornou possível a vitória de Saizaki. A equipe é dispensada por uma semana até a final, e todos os jogadores do primeiro ano levam o equipamento de volta para a escola. No caminho de volta, Kurusu discute com os outros como Tsukushi se tornou um trunfo para a equipe. Eles voltam ao clube para pegar seus sapatos e encontram Tsukushi praticando chutes ao gol. Eles percebem que ele está chorando, e Kazama, que também está observando Tsukushi, comenta que Tsukushi quer se tornar um membro de verdade do time, em vez de apenas um iniciante. Os jogadores do primeiro ano percebem que Tsukushi o superará em pouco tempo, então eles se juntam a ele no treino também. Enquanto isso, Takako se infiltra na Academia Twin, e filma a partida de treino como uma espiã profissional. Ela diz a Nakazawa que neste estágio, Saizaki não pode vencê-los, mas depois sai furiosa. Os jogadores de Saizaki continuam seus treinos como de costume, e uma noite Tsukushi encontra Kazama correndo voltas. Tsukushi diz a ele que quer jogar futebol com todo o seu time, e Kazama revela que fará com que eles ganhem, mesmo que ele jogue apenas 10 minutos devido à sua lesão. Takako começa a manter um registro das partidas da Academia Twin, pois quer se tornar Sherlock Holmes. No dia da partida final, os jogadores de Saizaki assistem ao jogo de Sakurai, no qual eles mal conseguiram vencer e no qual Narukami congela. No vestiário, Takako diz à equipe que tem uma estratégia sobre como enfrentar os jogadores de Twin. A mãe de Tsukushi e Sayuri também se reúnem para assistir ao jogo na televisão, enquanto Takako informa a equipe sobre Twin. Finalmente, ambas as equipes entram no estádio e os jogadores tomam suas posições no campo. Antes da partida final com a Academia Twin, Tsukushi pratica com Usui como enfrentar um defensor e driblar a bola. Eles continuam praticando, e Kazama menciona que se Tsukushi conseguir dominar isso, ele pode se tornar a 4ª flecha de Saizaki. Mais tarde, Tsukushi tem dificuldade para descer as escadas devido ao seu treinamento intenso, enquanto Takako se infiltra na Academia Twin para obter algumas informações. Ela acaba encontrando o capitão de Twin, Hoshina, que concorda em ser entrevistado por ela. Ele então a leva ao campo de treino deles, que Twin compartilha com sua universidade também. Ao conversar com ele, ela começa a perceber que com um líder como ele, Twin provavelmente não tem fraquezas. Ela nota e então Hoshina aponta que os jogadores de Twin estão na verdade praticando contra 3 dos seus habilidosos jogadores universitários que estão fingindo ser jogadores de Saizaki. Um dos membros de Twin aponta que ela é a gerente de Saizaki, então Hoshina diz para ela observar de perto, já que eles não têm nada a esconder. Mais tarde, Kazama desperdiça seu tempo em uma piscina enquanto pensa em como Chikako lhe disse para terminar seu regime de treinamento. Tsukashi também continua seu treinamento intenso com Uzui um dia antes da partida final, mas ele ainda tem dificuldades para passar pelo defensor. Uzui pensa que talvez não seja possível, e os outros jogadores se oferecem para treinar com ele também. Enquanto isso, Chikako se torna Einstein e promete encontrar uma maneira de deixar Saizaki vencer enquanto continua assistindo aos vídeos de treino de Twin para descobrir um jeito. No treino de Sokashi, ele começa a pensar que sempre será o perdedor inútil. Mas quando ele se lembra de suas partidas anteriores, uma ideia vem à sua mente. Ele tenta sua ideia com Uzui e consegue passar pela defesa dele, enquanto Chikako também nota algo peculiar em um dos vídeos de Twin e percebe que encontrou a fraqueza deles. No dia da partida final, Tsukashi tenta acalmar seus nervos e lembra a si mesmo que precisa se esforçar pelo bem dos jogadores do terceiro ano. Chikako então compartilha a estratégia do jogo com a equipe e conta a cada jogador o estilo e a força de cada um. A equipe fica surpresa ao ouvir um plano tão detalhado e ela então revela que Twin tem um jogador substituto chamado Kaido. Ela diz que Kaido tem dores relacionadas a uma hérnia que limitam seu jogo, mas que ele pode jogar apenas no final do segundo tempo, e que ele motiva toda a equipe, então eles devem ter cuidado com ele. Ela então fala sobre o quanto gosta do time, e que Saizaki deve vencer a partida, mesmo que Twin seja forte. Tsukashi percebe que não está mais nervoso, e o moral de toda a equipe aumenta antes da partida. Ambas as equipes se alinham no campo e se cumprimentam. Finalmente, os jogadores de Saizaki se reúnem em um círculo onde Mizuki anuncia que ama este time, e então pede a todos que lhe emprestem sua força. Tsukashi então grita bem alto o nome de sua equipe, Saizaki, e o círculo se desfaz. Todos os jogadores tomam suas posições no campo, com Kazama no banco e Tsukashi na posição de atacante. Até que Mishita lhe deseja boa sorte de uma maneira assustadora. E a partida começa com um chute do lado de Saizaki. Assim que Tsukashi chuta a bola, muitos jogadores de Twin se juntam contra ele no ataque e roubam a bola. A partida começa a seguir a previsão de Chikako, já que Twin toma a bola. Mas, conforme o conselho dela, Uzui rouba a bola e passa para Kimishita, que a envia para Mizuki. Mesmo que Twin preveja, Mizuki o supera e chuta a bola para o gol.
Hoshina para a bola e então a chuta de volta. Saizaki pega a bola novamente e o jogador de Touen, Yura, bloqueia Tsukashi porque sabe que ele é um jogador perigoso. Tsukashi passa por ele num piscar de olhos e com o passe de Kimishita, ele chuta a bola em direção ao gol. O goleiro bloqueia o chute de Tsukashi e Saizaki não consegue marcar um gol. Em seguida, Saizaki pega a bola novamente e através de passes coordenados, Kimishita tenta marcar um gol, mas mais uma vez o goleiro defende. Kimishita então passa a bola para Mizuki, que fica cara a cara com o capitão de Touen, Hoshina. Surpreendentemente, Hoshina consegue roubar a bola dele, e quando Touen fica com a bola, eles avançam em direção ao gol e fazem o chute, mas o goleiro de Saizaki defende. Saizaki passa a bola para Mizuki novamente, e mais uma vez, Hoshina vem para pará-lo. Mas desta vez, Mizuki consegue ultrapassá-lo com ainda mais velocidade. Hoshina chuta-o por trás, o que resulta em uma falta e Saizaki ganha um livre. Pro livre, Kimishita chuta a bola para Ushiba, que passa para Tsukashi, mas em um instante, Yura rouba a bola dele. Saizaki tem a chance de lançar a bola, então Haibara chuta a bola para Ushiba, que cabeceia. Para surpresa de Yura, Tsukashi quebra sua defesa e recebe a bola. Ele então faz um chute em direção ao gol, mas Hoshina aparece do nada e toca na bola, fazendo com que Saizaki não consiga marcar outro gol. Touen fica com a bola, então eles partem para um contra-ataque e fazem um chute, mas o goleiro de Saizaki salva o jogo mais uma vez. Hoshina avisa seu time sobre Tsukashi, então um dos jogadores de Touen começa a marcar Tsukashi. Tsukashi mais uma vez passa por ele e chuta a bola para Ushiba, mas o goleiro de Touen, Adamu, corre para o campo e rouba a bola. Touen faz um contra-ataque com a ajuda de Adamu, mas eles não conseguem marcar um gol, então ele tem que voltar para seu calabouço de nada inútil. Yura então tenta fazer um gol, mas o goleiro de Saizaki bloqueia seu ataque e passa a bola para Mizuki, que faz um chute longo em direção ao gol. Ele erra, e Saizaki se pergunta se deveriam mudar sua tática como Chikako propôs, e deixar seus 3 atacantes perseguirem a bola. Adamu, que ainda não foi ao gol, pega a bola e a passa, o que leva Mizuki a correr atrás da bola entre os dois jogadores de ponta como um cachorrinho bobo. A velocidade de Mizuki aumenta, e ele consegue roubar a bola de Touya. Ele então passa para Kimishita, que passa por Mizuki para Tsukushi. Mas justo quando Tsukushi se prepara para fazer o gol, Yura o empurra, e Saizaki falha em marcar mais uma vez. Kazama comenta como os atacantes estão se coordenando perfeitamente, e como Ushiba tornou isso possível. Um dia antes da partida, Mizuki e Usui encontram Ushiba, que está correndo voltas, e Mizuki diz a ele que Ushiba pode ser o próximo capitão. Ushiba bloqueia Yura no campo. Enquanto isso, Kimishita tenta marcar um gol, mas o goleiro o bloqueia. Hoshina pega a bola em seguida e tenta fazer um gol, mas o goleiro de Saizaki o impede. Tsukushi pega a bola, e mais uma vez, Saizaki tenta fazer um gol, mas o goleiro defende. Eles atacam novamente, e até Mizuki chuta a bola, mas Adamu e Hoshina impedem todos os gols. Finalmente, após 8 anos de esforço, o primeiro tempo chega ao fim. O treinador de Touya pergunta sobre o desempenho deles, e nesse momento, o jogador estrela, Kaido, entra em campo, o que aumenta o ritmo do estádio. Os jogadores de Saizaki também discutem sua jogada, mas Chikako então os informa que a situação pode mudar, porque Kaido pode entrar no jogo mais cedo do que o esperado. Nakawasa diz à equipe para assustar ainda mais Touya, e os jogadores então marcham para o campo com grande entusiasmo. Tsukushi desabafa com Kazama sobre suas fraquezas intermináveis, e Kazama o aconselha a correr e jogar futebol do seu jeito, como ele costuma fazer. O segundo tempo começa com Tsukushi pressionando desde o início, tanto que Touya não consegue avançar com a bola. Em um esforço para roubar a bola, Kaido se lança entre os jogadores, mas a bola atinge seu precioso saco de joias e ele quase precisa ser carregado para fora. O jogo recomeça com Touya pegando a bola, e de alguma forma eles a passam para Kaido, que está bloqueando o Usui. Kaido coordena com Hoshina, e apesar da defesa, ele acaba chutando em direção ao gol. A bola acaba passando por cima da rede, o que salva Saizaki. Kurusu pega a bola e a mantém por muito tempo, conforme o conselho de Kazama, o que faz Touya e os jogadores pensarem que ele é apenas um novo jogador do primeiro ano que não sabe fazer passes rápidos. Mais uma vez, Kaido tenta fazer um chute longo, mas o goleiro o impede. A bola chega a Kurusu, que novamente mantém a bola consigo. Seguindo o conselho de Kazama, ele espera 10 segundos durante os quais Kimishita se desmarca, e então passa para Kimishita. Saizaki corre para fazer um gol enquanto Tsukushi tenta primeiro, seguido por Ushiba. Quando ambas as tentativas falham, Touya pega a bola, e eles começam o contra-ataque enquanto Kaido chuta a bola em direção ao gol. O goleiro bloqueia, mas Hoshina aparece e chuta novamente. Desta vez, Mizuki tenta parar a bola com uma cabeçada, mas ainda assim a bola passa, e Touya marca o primeiro ponto. Kaido e Hoshina comemoram na frente dos espectadores, enquanto Mizuki é colocado no banco devido à lesão no rosto. Chikako começa a contar a ele sobre o motivo pelo qual Mizuki conseguiu passar por Hoshina enquanto ela enfaixa seu rosto. Logo, ele se junta ao time e enfrenta Hoshina novamente, mas desta vez, lembrando-se do conselho de Chikako, ele faz um movimento à la Michael Jackson e dribla Hoshina.
Ele faz um chute ao gol, que Adamu bloqueia, mas no último momento Tsukushi salta na bola, e a bola acerta o gol, dando a Saizaki seu primeiro ponto. No entanto, o árbitro anuncia um impedimento, negando-lhes o primeiro gol, e a maré do jogo muda novamente. Tsukushi começa a ficar chateado e nesse momento Kazama entra na partida. Com 20 minutos restantes para o fim, Kazama rouba a bola de Touya e faz um passe difícil para Mizuki, que a recebe, mas não consegue marcar um gol. Kazama se lembra das palavras de Chikako quando ela aconselhou confiar mais em seus companheiros de equipe. Kazama rouba a bola de Kaido e passa para o Shiba. Os jogadores de Saizaki iniciam um contra-ataque coordenado em que o Shiba passa a bola para Mizuki, que a envia para longe do gol em direção a Kazama novamente. Kazama coordena com Tsukushi, que chuta ao gol, e Saizaki marca novamente seu primeiro gol. Com 6 minutos restantes para o fim, ambas as equipes prometem marcar um gol e assumir a liderança que os levará ao campeonato nacional. A partida recomeça enquanto Tsukushi começa a aparecer um peixe moribundo, e Nakazawa propõe substituí-lo. Nesse momento, Tsukushi fica cara a cara com Hoshina, que lhe diz que ele pode ultrapassá-lo anos depois. Hoshina passa por ele, mas Tsukushi se lembra de sua promessa aos veteranos do terceiro ano, e com a energia restante começa a persegui-lo como se estivesse sob efeito de crack. Ele se lembra de que tem apenas hoje, então precisa fazer sua escolha. Enquanto isso, Hoshina passa a bola para Kaido, que começa a chutar em direção ao gol, mas no último momento, Tsukushi se interpõe e bloqueia o chute. Touya acaba conseguindo um pênalti devido à manobra de Tsukushi, que desaba no chão, e eles acabam carregando-o para fora. Para o pênalti, Hoshina faz um chute, que é bloqueado pelo goleiro de Saizaki. E para o contra-ataque, Kazama e Kaido colidem um com o outro. Kazama o derrota e a bola é passada para Mizuki, que de repente entra em seu modo fera. Ele dribla Yura e até força sua passagem por Adamu. Ele então faz um chute e Saizaki marca o gol, tornando-os os vencedores finais. Os jogadores de Saizaki começam a comemorar enquanto Kazama sacode Tsukushi, já que ele ainda não consegue acreditar. Tsukushi então começa a chorar enquanto Mizuki agradece a todos pelo apoio. Isso é tudo por hoje, meus colegas. Homens da Natureza, curta e inscreva-se no canal para mais repetições cheias de enredo.